Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 68.800 dólares, com uma valorização de 0,60% no momento em que a gente inicia uma nova análise do BTC e do mercado de criptomoedas aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai dar um giro por fatos e dados muito importantes que compõem a nossa tese de que este mercado está em vias de explodir. E eu quero começar esse vídeo com um destaque bem legal, tá? A gente tem um indicador da análise técnica muito importante dando um sinal de compra num time frame semanal para o BTC, e aí depois a gente vai passar para fazer um giro por fatos e dados muito importantes que a gente segue monitorando aí e que geram influência na precificação dos ativos da indústria de blockchains e criptografia. E, bom, a gente vai então já dar o pontapé aqui na análise com esse destaque do RSI estocástico, investidores, que eu mostrei para vocês já acho que uma ou duas análises anteriormente, e esse tem sido um indicador que tem dado sinais muito assertivos durante este ciclo. Todas as vezes em que esse indicador acessou uma região de sobrevenda, deixa eu só ajustar aqui a cor dessa setinha para ficar melhor. Ó, todas as vezes que ele acessou uma sobrevenda e saiu dessa sobrevenda dando um sinal de compra neste ciclo de alta, a gente teve um movimento de alta no preço do Bitcoin. A gente teve uma pernada de alta. O mesmo se repetiu nesta ocasião, em que o Bitcoin também formou um fundo e o preço voltou a se projetar para cima, depois o indicador sobrevendeu novamente e ele voltou a se projetar acima dos 20 pontos, né? Acima dos 20 pontos ele sai da sobrevenda, a gente teve novamente uma nova pernada de alta. Aqui nessa ocasião, a mesma situação, tá vendo? Um sinal de compra que foi dado logo que o Bitcoin formou um fundo. Eu vinha sinalizando para vocês, eu sinalizei na verdade nesta semana que eu já estava sinalizando, né? Quando eu falei do indicador pela primeira vez, que a gente tinha então um sinal muito importante sendo dado por um indicador que por enquanto está com 100% de assertividade nesse ciclo. Importante eu colocar o disclaimer de que nenhum indicador é 100%, tá? Em algum momento desse ciclo, possivelmente o RSI estocástico vai falhar. Mas como a gente pode ver aqui, até o momento 100% de assertividade, e ele está dando um novo sinal de compra justamente nesta semana que está se iniciando, onde ele está saindo da casa dos 16 pontos e no momento atingindo a casa dos 26 pontos, tá? Então esse cruzamento do RSI estocástico nesta linha aqui que representa o sinal de compra do indicador. E o Bitcoin segue lá testando a região das máximas, né? Muito próximo ali dos 70 mil dólares, e um sinal que nos chama a atenção acontece em um indicador que está sendo muito assertivo. E é claro que é muito importante que você utilize esses indicadores, como o RSI estocástico, em confluência com outros indicadores, né? E não apenas seguindo o sinal de um único indicador. Mas se a gente olhar isoladamente o sinal dele, ele já está dando para a gente uma perspectiva aqui super interessante de que a gente pode ter uma nova pernada de alta que, na nossa análise, deve levar o Bitcoin lá para casa dos 100 mil dólares. Olha só, investidores, basta que ele repita as frequências de alta que ele já teve neste ciclo. A gente tem aqui a frequência 1, 2, 3 e 4 sendo replicadas aqui, e as frequências 3 e 4 levam o Bitcoin para uma casa acima dos 100 mil dólares. Eu acredito que a gente pode ver o preço do Bitcoin atingindo entre 150 e 200 mil dólares nesse ciclo. Inclusive, eu fiz uma pesquisa bem legal que eu vou mostrar para vocês aqui já na sequência, né? Então, vamos sair do gráfico e partir agora para esse giro de fatos e dados. Fiquem até o final do vídeo, porque tem muita informação importante a ser compartilhada. Se você tem capital exposto nessa indústria, independente se é em altcoins ou se é em Bitcoin, você precisa ficar por dentro dos desdobramentos, dos desenvolvimentos daquilo que acontece fora do gráfico, aquilo que forma o preço, na real. Então agora a gente vai partir para essa análise. Ainda falando de uma dinâmica de preços, a gente vê que é uma abertura friendly aqui para o mercado de criptoativos, né? Os principais, aqueles de maior capitalização, em sua maioria abrindo a semana em alta, né? Esperamos que essa alta possa permanecer, né, durante essa semana, e que a gente tenha um fechamento bem legal lá no próximo domingo. E essa foi a pesquisa que eu fiz há 19 horas atrás. Mais de 1.400 investidores participaram, e eu perguntei, na sua opinião, qual será a faixa de preço terminal do Bitcoin neste ciclo? E a gente pode afirmar, investidores, que pelo menos 79% dos investidores não acreditam que o BTC vai passar da casa dos 200 mil dólares, tá? Isso porque 46% acreditam que o preço do Bitcoin vai ficar entre 100 e 150 mil, e 33% acreditam que o BTC vai ficar entre 150 e 200 mil dólares, né? Então a gente conclui que 79% não acham que o preço passa de 200 mil.
12% acham que o preço vai ficar entre 200 e 250 mil, 4% acham que o preço vai ficar entre 250 e 300 mil e 5% acham que o preço vai passar de 300 mil dólares, né? Enfim, a gente respeita a opinião de todo mundo, vocês sabem que eu tenho uma visão de que o preço... isso é só uma opinião também, tá, investidores? É o que eu falo pra vocês, eu não tenho compromisso nenhum com erros e acertos, não. Foram erros e acertos que me trouxeram a ser quem eu sou e que me trouxeram a ter os resultados que eu consegui ter, então eu fico muito confortável em relação a isso. E eu também dei o meu voto aqui entre 150 e 200 mil dólares e posso falar, tomara que ele esteja errado, tomara que essa galerinha aqui esteja certa, ó, a galera dos 300k, mais de 300k, eu não tenho esse apego não, mas enfim, é legal a gente saber como é que tá a visão, a opinião e o sentimento dos investidores em relação a esse tema, a esta altura, né? E olha só, os ETFs de Bitcoin têm sido um sucesso absoluto lá na Bolsa Americana, mas não só lá, tá, investidores? Olha isso aqui, caras, dos 10 ETFs mais rentáveis de 2024 aqui no Brasil, apenas 3 não acompanham índices de criptomoedas, né? Então, nessa matéria do Valor Invest, a gente até tem a relação aqui dos 10 ETFs de melhor desempenho, né? E aqui no Brasil, os ETFs de criptoativos também se destacando, né? O que deixa a gente muito feliz. E de vez em quando a gente brinca com o pessoal da B3, eu não tenho nada contra. Eu na verdade, vim de lá, investidores. Tenho muito carinho pelos investidores do mercado tradicional também. De vez em quando eu falo aqui, ó, se você não suportar a volatilidade dos criptoativos, vai lá para os fundos imobiliários. E isso não quer dizer que eu tenha algo contra os fundos imobiliários e ativos do mercado tradicional. Eu tenho também dinheiro aportado nesses títulos, nesses produtos financeiros do mercado tradicional. Inclusive, saiba você que, na minha opinião, tá? Isso é só uma opinião. Você pode ter uma opinião contrária, tá tranquilo, brother. Aqui a gente vai concordar, discordar. Essa é a vida de investidores que se relacionam assim em grupos. Mas eu acho que entre ter uma casa alugada, uma casa de tijolo lá alugada, e este mesmo dinheiro do valor da casa em fundos imobiliários, compensa mais fundo imobiliário. Tá? Então a gente não tá aqui para falar do mercado tradicional, mas eu só quero deixar claro aqui que eu não tenho preconceito algum e respeito muito a galera lá, apesar da gente fazer algumas brincadeiras, né, mano? Não vai também ficar levando tudo a sério. E lá nos ETFs da Bolsa Americana, mais 3 gigantes financeiros revelaram grandes investimentos, tá? Olha só aqui, caras. Peraí, vou deixar assim, ó. Vou posicionar melhor aqui a tela. Ó, a Farallon Capital, com sede em São Francisco, investiu 85 milhões de dólares no GBTC, colocando-a entre os 10 maiores detentores de capital aportado aí, de cotas em ETFs, né, na verdade. A Cetera Investment Advisors relatou um investimento de 22 milhões no GBTC, colocando-a entre os 25 primeiros, e a Big Sur Wealth Management investiu 3,3 milhões no EBIT da BlackRock, tornando um dos 80 maiores investidores neste ETF. E aí, investidores, a galerinha envolvida no mercado fica como? Olha só, esse meme aqui eu achei muito engraçado. Nada menos do que Larry Fink enterrando aqui, dando uma enterrada com o Bitcoin. Michael Saylor já saindo pro abraço ali. E ele, o derrotado Gary Gensler, só olhando, né, investidores? E o que essa publicação diz é que apenas nesse mês a gente já teve a compra de mais de 27 mil bitcoins sendo realizadas aí pelos ETFs, né, da Bolsa Americana. Mais de 2 bilhões de dólares foram aportados nesta altura do ciclo. E tem gente aí com medo de se expor em criptoativos, né? E a publicação até diz, a segunda onda já chegou, a segunda onda está aqui, né? A primeira onda de capitalização através dos ETFs veio lá de janeiro até março, mais ou menos. A gente está iniciando aí o que pode ser a segunda onda, né, investidores? E nesta semana a gente também tem um fato bem importante, né? Que na semana passada a gente teve o Senado aprovando algumas mudanças na proposta de regulação ou regulamentação dos criptoativos lá nos Estados Unidos. Essa regulação, essas medidas regulatórias vão se replicar para vários países, possivelmente Brasil e outros, né? E nesta semana, possivelmente, a gente vai ter, então, o presidente lá, o Joe Biden, avaliando a pauta, né, investidores? E olha só, se ele não vetar essas modificações, o que colocaria os Estados Unidos em uma posição muito mais crypto-friendly, colocaria os Estados Unidos em uma situação de um país que se tornaria, né, muito mais amigável ao desenvolvimento das blockchains e da tecnologia que né, desenvolvida através das blockchains com a criptografia. E isso pode ser muito bom para a precificação dos ativos, como pode não ser também, caso a gente tenha um veto, né?
A realidade é que, assim, eu acho que o veto pode não fazer tanto preço assim, porque, na moral, o não a gente já tem, né? Agora, se eles mudarem o posicionamento deles e, de repente, o Joe Biden ratificar isso aí, aprovar isso aí, para que essa lei possa, de fato, para que eles possam avançar no desenvolvimento dessa lei por lá, a gente pode ter aí um movimento bem legal acontecendo nos preços. A realidade, investidores, é que a indústria de criptoativos está assim dentro de uma panela de pressão. E a gente fica acompanhando o mercado e só tentando imaginar qual vai ser o catalisador. O que é que vai catalisar a explosão, a próxima pernada de alta que a gente está esperando aí e que alguns indicadores gráficos apontam que está prestes a acontecer. Prestes quando, Adriano? É amanhã? É semana que vem? Não sei, cara. Não tenho compromisso com o tempo, estou muito tranquilo e paciente. Mas nós que estamos aqui há anos nessa indústria, para nós está prestes a acontecer, certo? Então é recomendado que haja um pouquinho de paciência, mas eu acredito que as coisas, sim, irão acontecer, tá? E o Michael Saylor, investidores, fez alguns comentários, ele participou de um podcast, o What Bitcoin Did lá, um grande podcast americano que fala sobre Bitcoin e criptoativos, e ele agora passou a demonstrar um otimismo um pouco maior com os ETFs de Ethereum e outros criptoativos que virão aí, né? Ele disse, eu acho que os ETFs de Ethereum vão prover uma camada adicional de segurança para o Bitcoin, né? Os investidores vão reconhecer as criptos como uma classe de ativos legítima, o que vai beneficiar diretamente o Bitcoin né, vai beneficiar diretamente o Bitcoin como a sua mais popular criptomoeda do mercado. E é legal ver o Michael Saylor mudando um pouquinho essa visão, porque ele é um maximalista, ele acredita que o Bitcoin, ele fala there's no second best, não existe segundo melhor, é só o Bitcoin. E, enfim, a gente tem uma admiração por ele porque ele é um cara que joga no nosso time, mas, mano, abra um pouquinho a sua cabeça, Michael Saylor. Tem muito criptoativo legal aí, a indústria vai além do Bitcoin. O Bitcoin é uma coisa muito grande, eu concordo, mas a indústria vai além do BTC. E eu também acho que os ETFs de Ethereum vão sim beneficiar o Bitcoin também. Tudo o que acontecer de bom para a indústria de criptomoedas, blockchains, investidores, vai ser bom para o Bitcoin no final das contas, tá? A gente vai agora dar uma conferida em alguns dados da economia americana, só para a gente ter uma compreensão, tipo assim, de onde é que nós estamos, né? Como está o ambiente de investimentos para ativos de risco nesse momento. Antes eu quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você siga acompanhando o nosso conteúdo. Por aqui eu compartilho análise de comportamento de preço, análises de mercado, como a gente está fazendo aqui, análise de fundamentos do Bitcoin e de vários outros criptoativos. Então, junte-se aos quase 21 mil investidores que têm acompanhado as análises do canal. A gente praticamente dobrou de tamanho aí em poucos meses, então faça parte você também da nossa comunidade. E agora vamos dar uma conferida nesses dados, investidores. Olha só. Isso aqui mostra pra gente como está a dívida americana, né? Esse gráfico aqui eu mostro para vocês, já mostrei várias vezes, realmente é algo assustador pensar que a dívida americana, somente os juros da dívida já chegou lá na casa do bilhão, né? Isso realmente é algo muito nocivo para qualquer economia, e o que chama bastante atenção é que assim, não é só o governo federal lá que está em apuros, que está endividado, a população também, caras. Isso aqui mostra pra gente como está a dívida de cartão de crédito dos americanos. Meu Deus, olha isso. Estamos no maior nível desde 1991, né? Esse gráfico mostra pra gente o Credit Card Defaults, né? Que seria basicamente assim, dívidas de cartão de crédito que não estão sendo pagas. Meu Deus, eles estão se endividando como se nada estivesse acontecendo, né, com o dólar e com a economia americana, investidores. Meus brothers, a realidade é que isso aqui não vai terminar bem, viu? Esse outro gráfico mostra pra gente os calotes em empréstimos que o setor bancário faz, tá? A gente pode ver que a gente está também aqui já numa ascendente, a população endividada, instituições endividadas também, né? E esses calotes aqui ganhando uma proporção bem, assim, alarmante, né? Cada vez maiores e mostrando que realmente a economia americana encontra-se em um momento muito delicado. Isso levou o Ron Paul a dizer basicamente, caras, que o dólar vai ser rejeitado como a moeda de reserva global na próxima crise econômica. O Ron Paul foi candidato à presidência americana, acho que em umas 2, 3 eleições por lá. Enfim, é impactante, né, você ouvir isso de um... É claro que podem haver interesses políticos e tudo, mas enfim,
isso acaba sendo um reconhecimento, né, de que o dólar está perdendo o seu posto, né, investidores, e que, assim, os Estados Unidos vão ter que tomar uma decisão muito importante, acredito que nos próximos meses, já era para eles terem tomado essa decisão. O que eles vão preferir? Quebrar a moeda com uma taxa de inflação ali na casa dos 3%, revendo as metas de inflação e, sim, aceitando que o dólar se tornou uma moeda mais inflacionária, ou seja, colocando gasolina no processo de tornar o dólar uma moeda mais fraca, com menos poder, ou eles vão preferir simplesmente estrangular a economia, de repente até mesmo quebrar algum setor da economia, levar, de repente, a economia a um hard landing, né, um pouso forçado aí, com algum setor quebrando e colapsando tudo, desemprego disparando, para proteger a moeda. Essa vai ser qual que é a opção? É proteger a economia ou proteger a moeda? As duas coisas não tem jeito, cara. Eles não vão conseguir fazer, né? Então, o ambiente de investimentos para o investidor da indústria de criptoativos não é Alice no País das Maravilhas, tá? Nós não estamos aqui andando num jardim com flores sorrindo pra gente. O ambiente é de altíssimo risco e é muito importante que você, investidor deste mercado, entenda que esse dinheiro que você tem nas criptomoedas nesse momento, ou em qualquer ativo de renda variável, ativo volátil, ativo de risco, é um capital de altíssimo risco, tá bom? Eu não tô falando isso aqui pra querer, fazer alarme aqui, alarde. Não, é para conscientizar de que o ambiente é de risco e que você não pode fazer loucura, tá bom? Invista de uma maneira que vai ser saudável para você. Não corra o risco da ruína, porque, como a gente pode ver aqui, o ambiente é de altíssimo risco. A gente costuma tirar proveito disso? Sim, é nesses ambientes de altíssimo risco que normalmente a gente consegue os melhores resultados. Mas, existe alguma certeza de que os resultados vão vir sem que a gente tenha algum susto no caminho? Não, isso não existe, né? E agora a gente entra aqui na última parte do vídeo pra gente olhar um pouco de gráficos e esse chart mostra pra gente uma tabela com os candles anuais do Bitcoin e às vezes a gente fala, cara, não é tão difícil assim investir em Bitcoin, basta que você use o tempo ao seu favor e não você coloque o tempo contra você, olhando volatilidade de um dia, de 2 dias, pensando em resultado pra amanhã, pra semana que vem, pro mês que vem. E o Bitcoin tem um comportamento que, de certo modo, é até previsível. Olha só, ele tem 3 anos de candles verdes, 3 anos de alta, 1 ano de baixa, 3 anos de alta, 1 ano de baixa, 3 anos de alta, 1 ano de baixa. Nós estamos aqui nesse momento, no primeiro, segundo ano. Isso aqui dá uma perspectiva pra gente de que a gente pode ter altas aí até ano que vem para o mercado, né, investidores? E esse estudo propõe que a gente pode ter um Bitcoin atingindo lá um patamar de 173 mil dólares nesse ciclo, e isso faz muito sentido quando a gente olha essa margem de rentabilidade. Se a gente replicar essa mesma margem de rentabilidade aqui, ó, de 161%, dessa região de fechamento de candle mensal do ciclo passado, ó, se a gente replicar esse movimento aqui, e a gente tiver, mais uma vez, o Bitcoin se valorizando 161% acima dessa região de fechamento do candle mensal no topo do ciclo passado, a gente pode então ver o Bitcoin buscando aquela casa dos 173 mil dólares. Acho que isso parece bem razoável para a gente, né, investidores? E esse outro estudo propõe que o mercado de altcoins está realmente em vias de explodir, né, caras? A gente tá, nesse momento, vivendo... Na verdade, nós vivemos esse movimento de alta aqui, tá? Que foi corrigido. Tem muita gente falando, agora já foi, não sei o quê, que já era, que... Enfim, a gente entende esses comentários porque muitas vezes vem de pessoas que não têm ainda um conhecimento mais aprofundado da indústria. Mas esse movimento aqui, pra mim, é esse movimento aqui. É só o começo, brother. Não acabou, não. Olha só. Esse movimento aqui se replicou aqui, então... Todo esse movimento aqui é o que está para acontecer. E a gente pode, quem sabe, ter iniciado? Pode, né? Se esse movimento foi iniciado nesse fundinho aqui, que foi deixado nesse ponto aqui, né? E eu acho que faz bastante sentido a gente pensar que a indústria pode lá, quem sabe, atingir... aqui a gente está falando de altcoins, né? É o valor de mercado da indústria sem o Bitcoin. Atingir 3,5 trilhões de dólares, eu acho que a gente pode ir até um pouquinho além, quem sabe, para atingir ali algum patamar próximo de uns 5 trilhões, né? Vamos ver como que vai ser, mas as perspectivas são realmente excelentes, né? E quando a gente olha o gráfico da Ethereum contra o Bitcoin, num time frame mensal, ela também está testando aqui uma região chave, tá vendo? A gente tem aqui uma linha de tendência de alta, tá vendo? Que vem desde lá de 2017. A gente tem também aqui uma
LTA, que a gente já olhou bastante no detalhe aqui no canal também. Se tiver o rompimento dessa LTA aqui, investidores, a tendência é que a Ethereum passe a ter uma performance melhor do que o Bitcoin, e isso vai carregar junto com ela todo o mercado, né? Vamos olhar a rentabilidade da Ethereum contra o Bitcoin neste ano. Por enquanto, eu acho que ainda não é... ela já vem tendo uma performance melhor que o Bitcoin, né? Ela tem uma valorização de 7,34% contra o Bitcoin. E eu falei para vocês em várias oportunidades no ano passado que eu acredito que a Ethereum neste ano vai ter performance melhor que o Bitcoin. Enfim, é algo que já começa aqui a se desenhar, e eu acho que essa performance vai muito além desses 7% aí, tá, investidores? Essa é pelo menos a minha visão, a minha opinião, com base na experiência que eu vivi no ciclo passado, tá? A Ethereum está se valorizando hoje 2,97%, já querendo voltar para casa dos $4.000, a dominância do BTC caindo, olha só. Enfim, é o que eu falei, a gente não sabe quando, mas estamos aqui em vias de viver algum movimento bem interessante na indústria, né? A gente já está com a dominância do Bitcoin rompendo essa base inferior aqui dessa Rising Wedge, que tende a romper para baixo na estatística. Se a gente tiver um movimento que traga a dominância do BTC só até aqui, esses 48%, isso já é palco para as altcoins se projetarem e realizarem um movimento ascendente bem legal, que vai tirar o fôlego de muita gente, tá? E que vai animar muita gente que entrou aí há pouco tempo e ainda não pegou um movimento de alta. Só ter paciência que vai chegar, caras. Bom, fechamos o vídeo então, investidores. Se você gostou da análise, não esqueça de deixar o like para retribuir aí esse trabalho gratuito. E inscreva-se também para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.